Vamos aproveitar que a gente tá nisso, quero que você me conte da tua faculdade de medicina, porque na faculdade de medicina, evidentemente, que você não gosta de tudo, mas você tem que tudo estudar. É uma questão de responsabilidade. O que era a tua estratégia para você lidar com as matérias que você não gostava? Né? Uhum. O que você fazia? O que eu tentava fazer, eu tentava trazer um incentivo emocional para aquilo. Então, eu tentava me visualizar ou vendo, ou usando aquilo de alguma forma na minha vida. Tentava lembrar de algum parente, algum amigo que passou por aquela patologia, que teve aquilo, né? Como poderia usar aquilo. E quando não tinha jeito mesmo, muitas vezes acabava ficando para a última hora, que é comum, né? E aí, o que funciona muitas vezes, né? Tem até o premeditato malorum, né? Do Sêneca. Você visualizar a falha, né? Tem até estudos sobre isso. Eu fazia isso para stand-up. Quando eu ia testar um texto novo, eu imaginava aquela piada não dando certo. E qual seria o pior cenário? Ignorar, eu falei, tá, beleza. Aceitei que esse é o pior cenário. Tudo que vier além disso vai ser bom. Provavelmente você fala assim, nossa, mas essa piada foi uma porcaria, né? E aí ia ficar engraçado. Você falando ela só funciona uma vez. Sabe aquela? Essa piada foi uma merda, a galera ri. Na segunda que você errou, você não pode usar mesmo que o pessoal fala, tá, agora a piada é boa, então. Não, então faz o contrário. Pô, Rick, essa piada foi inteligente, pô. Só todo mundo que é inteligente entendeu. Você ia ver cara gargalhando. Nem que fosse de mentirinha. É interessante que você falou, são duas coisas que a gente... durante a graduação a gente olha bastante, principalmente na parte de quando a gente passa nas cadeiras de começando na fisiologia, né? A primeira frase que a gente tem, né? Na neurofisiologia, por exemplo, a emoção é a cola da memória. Então o que você estava tentando fazer? Olha que legal, de uma forma intuitiva você estava pegando, colocando emocionalmente conteúdo para que a tua memória ela funcionasse melhor. E por memória a gente fala de atenção. Se você não consegue ter atenção, você também tem memória, são coisas correlatas. A outra coisa muito interessante, que é a questão de você usar o que é a previsibilidade ou a visualização do caos. Você sabe que eu não acho ansiedade ruim. Eu acho ansiedade, na realidade, um dos sentimentos humanos básicos, porque eu acho que a gente não pode deixar acontecer é alguém mudar o amplificador. Imagina como se fosse um amplificador. Tem uma modulação, um volume. Né? Então, se você pega, eu tô blasé, alguma coisa legal pode acontecer, ansiedade. Alguma coisa muito ruim pode acontecer, medo. Alguma coisa muito ruim está acontecendo e eu posso ser muito ferido. Pânico, e assim sucessivamente. Eu olho as coisas assim, eu olho como se fosse um botão amplificador. Então, eu acho que a gente não pode combater o sentimento, a gente tem que aprender a domar eles de uma forma muito o nível de ansiedade, ele trouxe, de certa forma, trouxe a gente até aqui. Sim. O problema é agora que a gente está exposto a muito mais coisas, essa ansiedade, ela fica batendo sempre, né? Aquele medo de qualquer coisa acontecer, ou ansiedade de alguma coisa acontecer boa ou ruim, né? Exato, ela se torna patológica. E tem um cara que é o Adam Grant, que ele fala uma coisa muito parecida, que e que na realidade ele defende o que é a ansiedade como um processo de evolução, controle da nossa função e eficiência. O que esse cara fala? Ele fala que a gente está tão preocupado com o pessoal que tem procrastinação por causa da ansiedade, né? Então, o mecanismo de ansiedade, defesa é fuga. Ansiedade, defesa é fuga. Confrontamento, defesa, fuga e assim vai. Só que ele fez... Eu assisti uma palestra desse cara, ele fez uma análise sensacional. Ele pegou e falou o seguinte, como é que era você quando você ia fazer o seu trabalho da escola no ginásio? Né? Então, você tinha lá 6 meses para fazer o trabalho. Aí você falava assim, não, legal. Tem o tempo. Não temos... 15 minutos por dia... Vou terminar, beleza. Só que aí passa 2 meses e falta 4. Aí você faz a conta e fala, não, meia hora por dia, beleza. Tiro de letra. Falta 1 mês. Não, se eu fizer 1 hora por dia, beleza. Dia anterior da apresentação do trabalho. Puta caralho, fudeu. E aí, o que acontece? E de repente sai um trabalho legal pra caramba. Né? Isso aconteceu comigo, eu tava na 6ª, 7ª série, alguma coisa assim. É a história da minha vida. Isso foi minha história de literatura. Tinha que fazer um caderno de poesia no colégio. Ei, Colégio Cristo Rei, que saudade. Nossa. Colégio tinha que fazer um caderno de poesia. E eu ficava calculando assim, não, eu escrevi uma poesia a cada 2 dias, beleza. Eu termino uma semana antes. Eu não escrevi poesia nenhuma. Cara, pra piorar, nem eu, nem um amigo meu. Na época, um dos meus melhores amigos, Jaime Maldonado, que hoje é médico também, e o Jaime,
E a gente olhou pra cara do outro e falou, e agora? Vamos escrever poesia. Puta, escrevemos um caderno de poesia da noite pro dia, assim. E, cara, sofrendo. Ele um olhava pra cara do outro e desmaiava, assim, no sono. E a gente era moleque, não tinha droga, não usava droga. O que a gente fazia? Tomava Coca-Cola com café. Nossa, cara. Chegava uma hora que a gente dormia tremendo, assim, e pegava no sono. Mas ficou bom pra caramba. Só que depois disso daí eu aprendi. Nunca mais quero passar por isso. Mas, de certa forma, né? A ansiedade ou o monstro do pânico, ele vem e ele coloca você naquilo que é o ponto, tem que fazer. Então, a gente muitas vezes precisa desse mecanismo. O papel da adrenalina, né? Exato. Exatamente. A adrenalina entra. E a adrenalina no cérebro... Isso tem muito... Pro artista isso é muito complicado. Você trabalha com artista e você não colocar prazo, esquece. O cara que, sabe, se o cara é muito artista, assim, se ele... Tem essa lateralidade de pensar. Esperar ter aquela ideia, o negócio. Então, você fala assim, eu preciso para segundo. E o cara tem a ideia. Olha que interessante que eu vou chegar aí, tá? Porque a ideia desse cara, ela não termina aí. Ela fala, e o cara que é o precrastinador? Procrastinador? Precrastinador. O que é isso? Você nunca ouviu esse termo? Não. Vamos contar pra ele. Precrastinador. O cara tem. que... É aquele cara que tava na escola, era aquele lazarento que a professora dava tarefa. Nossa, já chato, acabei, professora. Terminei, não tenha dúvida. E agora? O que tem? Achei que tinham sacrificado todos eles. Existe não, ainda. Infelizmente, existe. Tá. Existe e agora eles têm internet, e tem Instagram, e tem X e todas essas porcarias. São os caras que criticam a agenda toda semana lá. Nossa, né? É só você olhar. Tudo ejaculação precoce. É sempre assim. Pré-crastinador. Isso é um sofrimento também, porque a pessoa ela precisa fazer a coisa naquela hora. Só que qual é o problema do cara que é pré-crastinador e do cara que é procrastinador? É a dificuldade do desenvolvimento de criatividade. Por quê? Porque quando a gente olhava o trabalho do De Masi falando sobre o ócio criativo, né, muitas pessoas não entenderam o que é a necessidade do ócio criativo. O ócio criativo, na realidade, é um tempo de reflexão que você precisa para conectar aquela ideia que está extremamente localizada num ponto com tudo aquilo que você tem de experiência, de sensação, de vida, do seu conhecimento, da sua sabedoria. E aí as coisas começam a fazer um sentido maior. Então, o que esse cara ele mostrou? Ele mostrou o seguinte, que tanto se você é um procrastinador quanto um pré-crastinador, aquilo que é a tua atividade de criatividade, ela é ruim. Então, quando você coloca, por exemplo, um deadline para um artista, dependendo daquilo que ele tiver para produzir para você, ele pode te entregar o trabalho, mas ele não vai te entregar o melhor trabalho. Entendi. Eu vou te dar na verdade, com muita humildade, eu vou te fazer um questionamento, porque isso acontecia comigo na área científica. Né? Então eu tenho uma dificuldade tremenda em terminar um artigo que eu estou escrevendo. Eu não termino. Eu termino, aí eu destermino ele, porque eu falo assim, não, falta colocar tal coisa. Não, falta tal coisa. E para fazer aula, para mim também é difícil. Tem coisa que eu, 5 minutos antes da aula, eu escuto um comentário e falo, puta, faltou isso. Eu abro a porcaria do Keynote lá e adiciono. Quantas vezes, e pode falar verdadeiramente, não importa errado. Quantas vezes você já terminou um desenho ou achou que terminou e você falou, puta, eu vou pegar e vou mexer de novo? Pô, mas eu aprendi isso daí. Porque tava me fazendo mal. Tá vendo? Eu mexi até o deadline. Exato. Aí eu aprendi e falei assim, não, tá bom e vamos pro próximo. Vamos fechar e vamos concordar que tá bom. Uma coisa artística, ela sempre pode ser melhorada ou alterada. E eu tava vendo isso com o meu livro. Eu escrevi meu livro, relia, corrigia. Chegou um ponto que eu falei assim, se eu ficar corrigindo toda hora, ele vai virar outro livro. Esse livro já foi. Eu tô colocando ideias ou pensamentos já que é pro segundo livro, pra outra coisa. Então, tem uma hora que você tem que fechar o livro mesmo e falar, esse material tá pronto. Mas uma obra de arte você nunca pode falar, é isso. Entendeu? Pois é. E deadlines para artista é isso. Por isso que eu perguntei para ele, como é que você fazia para lidar com as coisas que você não gosta? Isso foi um ótimo ponto. É um ótimo ponto isso. É uma coisa que eu acredito que você só consegue fazer uma coisa quando você começa a gostar. E gostar depende de uma sensação, na medicina, de competência. Aquilo que você não sabe fazer, você detesta. Eu odeio, sei lá,
Passar sonda nasogástrica. Sei. Por quê? Porque eu nunca passei. É porque eu tentei uma vez, o paciente passou mal, eu nunca mais quis fazer. Tem um motivo relacionado. Então, assim, tudo que você fica muito bom pode ser a coisa mais chata do mundo. Você acaba gostando. Verdade. E isso pra gente é uma coisa importante. Por quê? Porque muito aluno de medicina... Eu gosto de sexo. mas não tem essa especialidade em medicina. Não, mas é que você falou tudo que você é muito bom, você acaba gostando. Mas você trabalha com isso também? Até agora não. Ai, que bom. Mas o OnlyFans tá aí, né?